Ela gritava. Ninguém ouvia. Trancada no porão do convento, grávida aos 17 anos, a jovem freira foi enterrada viva pela própria Madre Superiora. 3 meses, no escuro, sem banho, sem médico, apenas uma tigela de comida empurrada pela fresta da porta. A vergonha da igreja não pode ser vista, disse a madre. Mas a gravidez não foi acidente, e o pai da criança ainda vivia no convento. Ninguém desconfiou. Até o dia em que alguém ouviu choro vindo do subsolo. O que descobriram lá embaixo chocou até a polícia. Comente, a madre é a vilã ou estava protegendo algo maior? Sua opinião importa. Meu nome é Clara. Tenho 17 anos. Ou tinha quando tudo começou. Hoje tenho 18, mas sinto que envelheci décadas. O que vou contar aqui não é fácil. Na verdade, mal consigo acreditar que sobrevivi. Mas preciso falar. Preciso que alguém saiba o que aconteceu dentro daquele convento. O que fizeram comigo. E por quê. Eu sempre quis ser freira. Desde pequenininha. Minha avó era devota, levava-me à missa todos os domingos e eu ficava encantada com as irmãs de hábito branco que distribuíam flores no altar. Elas pareciam anjos, puras, calmas, felizes. Eu queria aquela paz. Queria servir a Deus. Queria pertencer a algo maior que eu. Quando completei 15 anos, meus pais me deixaram entrar como postulante no convento Nossa Senhora das Dores, na zona rural de Minas Gerais. Era um lugar antigo, com paredes de pedra, corredores estreitos e um silêncio que parecia eterno. As janelas eram pequenas, a luz entrava com dificuldade, mas eu não me importava. Achava que aquilo era espiritualidade. Achava que o sacrifício fazia parte. A Madre Superiora se chamava Irmã Verônica. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos que nunca apareciam por baixo da touca, e olhos que pareciam atravessar a alma da gente. Ela era respeitada, temida, na verdade. Ninguém contrariava a Madre Verônica. Quando ela falava, todas as irmãs baixavam a cabeça. Eu também. Achei que isso era hierarquia. Achei que era disciplina. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Eu acordava às 5 da manhã, participava das orações, ajudava na cozinha, limpava os corredores, estudava as escrituras. As outras irmãs eram gentis, mas distantes. Não havia espaço para amizades, apenas obediência e silêncio. Muito silêncio. Até que conheci o padre Augusto. Ele tinha uns 40 anos, cabelos escuros, voz mansa. Vinha ao convento 2 vezes por semana para celebrar a missa e ouvir confissões. Todas as irmãs o respeitavam. Diziam que ele era santo, que tinha o dom da palavra, que era escolhido por Deus. Eu acreditei nisso. No começo, ele apenas sorria para mim. Depois começou a me cumprimentar pelo nome. Bom dia, Clara. Como vai, Clara? Eu sentia meu rosto esquentar. Nunca tinha recebido atenção assim. Eu era invisível ali dentro. Mas para ele eu existia. Um dia, após a confissão, ele me pediu para ficar. Disse que queria conversar sobre minha vocação. Achei estranho, mas não questionei. Ele era padre. Eu era postulante. Era meu dever obedecer. Ele me fez perguntas sobre minha família, sobre meus sonhos, sobre o que eu sentia. Pela primeira vez em meses, alguém queria saber o que eu sentia. Eu me abri. Contei sobre minha solidão, sobre o medo de não ser boa o suficiente, sobre a pressão de corresponder às expectativas. Ele ouviu tudo com atenção. No final, colocou a mão no meu ombro e disse: "Você é especial, Clara. Deus tem planos grandes para você." Eu saí dali flutuando. As conversas se repetiram, sempre depois da confissão, sempre a sós. Ele dizia que eu era madura para minha idade, que tinha uma luz diferente, que era difícil encontrar alguém tão puro de coração. Eu bebia cada palavra, porque ali, naquele convento frio e silencioso, ele era a única pessoa que me via. E então, aconteceu. Foi numa tarde de inverno. O convento estava vazio. As irmãs tinham ido para a cidade buscar mantimentos. Eu fiquei para limpar a capela. O padre Augusto apareceu. Disse que tinha esquecido algo na sacristia.
Entrou. Eu continuei varrendo. Ele me chamou. Quando entrei na sacristia, ele fechou a porta. Meu coração disparou, não de medo, de confusão. Ele olhou para mim com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Disse que não conseguia parar de pensar em mim, que eu o perturbava, que estava lutando contra algo que era maior do que ele. Eu não entendi. E então ele me beijou. Meu corpo congelou. Minha mente entrou em pânico. Eu não sabia o que fazer. Nunca tinha sido beijada. Nunca tinha sido tocada assim. Ele era padre. Eu era freira. Aquilo estava errado, mas ele continuou. E eu não consegui reagir. Quando terminou, ele se afastou. Olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Me perdoe, eu pequei, mas isso é prova de que sou humano. Deus vai nos perdoar." Eu saí dali em choque. Não contei para ninguém, tinha vergonha, tinha medo, tinha culpa. Achei que tinha sido minha culpa, que eu tinha feito algo errado, que tinha tentado ele, mas aquilo não parou. Ele voltou, e voltou, e voltou. Sempre com as mesmas palavras, sempre dizendo que era amor, que Deus entendia, que éramos diferentes. E eu, na minha ingenuidade, na minha solidão, na minha carência, acreditei. Até que um dia percebi que minha menstruação estava atrasada. Primeiro ignorei. Depois entrei em pânico. Fiz um teste que uma das irmãs mais velhas guardava no armário de enfermagem. Positivo. Eu estava grávida. Aos 17 anos, postulante, dentro de um convento, grávida do padre. Chorei durante horas, trancada no banheiro. Não sabia o que fazer. Não podia contar para ninguém, não podia sair, não tinha para onde ir. Meus pais me entregariam de volta ao convento. A sociedade me julgaria e Deus me condenaria. Contei para ele. Ele empalideceu. Ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: "Você tem certeza?" Confirmei. Ele respirou fundo e disse: "Não fale com ninguém, eu vou resolver isso." Mas ele não resolveu. Uma semana depois, a Madre Verônica me chamou no escritório dela. Assim que entrei, senti que algo estava errado. Ela estava de pé, de braços cruzados, com uma expressão de nojo no rosto. "Você está grávida," ela disse. Não foi pergunta. Foi afirmação. Meu mundo desabou. "Quem foi?" ela perguntou. Eu não respondi. Ela bateu na mesa. "Quem foi?" Eu continuei em silêncio. Não ia entregar o padre Augusto. Ele tinha dito que ia me proteger, que ia resolver. Mas ele não estava ali. A madre se aproximou. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Você trouxe a vergonha para esta casa. Você manchou o nome de Deus. Você é uma abominação." Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu queria gritar que não tinha sido minha culpa, que ele tinha me manipulado, que eu era apenas uma menina, mas minha voz não saía. "Ninguém pode saber disso," ela disse, agora em tom baixo, mas ainda mais ameaçador. "Se alguém descobrir, o convento será destruído, a igreja será envergonhada. Isso não pode sair daqui." Eu balancei a cabeça, confusa. "O que a senhora vai fazer?" Ela não respondeu. Apenas chamou duas irmãs. Elas me agarraram pelos braços. "Onde vocês estão me levando?" gritei. Ninguém respondeu. Me arrastaram pelos corredores. Descemos uma escada de pedra. O ar ficou úmido, frio, escuro. E então vi a porta. Uma porta de madeira velha, com uma tranca de ferro. A madre abriu. Lá dentro era um porão, pequeno, sem janelas. Apenas uma cama de palha no canto e um balde. "Você vai ficar aqui até o bebê nascer," disse a madre. "E depois vamos decidir o que fazer com você." Me empurraram para dentro. A porta se fechou. A tranca bateu. E eu fiquei sozinha, no escuro, grávida, abandonada. Os primeiros dias no porão foram um pesadelo. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ficava batendo na porta, gritando, implorando para me deixarem sair. Ninguém respondia. Apenas passos acima da minha cabeça. Vozes abafadas, orações que pareciam zombar de mim. O espaço era minúsculo, devia ter uns 3 metros quadrados. As paredes eram de pedra úmida com manchas de mofo. O cheiro era insuportável. Havia um balde no canto para minhas necessidades, uma cama de palha que arranhava minha pele e nada mais.
Nenhuma luz natural. Apenas uma lâmpada fraca que acendiam uma vez por dia quando traziam comida. A comida. Uma tigela de sopa rala, um pedaço de pão duro, água num copo de plástico rachado. Isso era tudo. Empurravam pela fresta da porta como se eu fosse um animal. Eu tentava ver quem era, mas nunca conseguia. Apenas uma mão, sempre diferente, sempre em silêncio. Eu chorava tanto que minhas lágrimas secavam antes de chegar ao chão. Meu corpo tremia de frio. Minha barriga começava a crescer. E o medo crescia junto. Medo do parto, medo de morrer ali, medo de que ninguém nunca soubesse o que aconteceu comigo. Tentei contar os dias, riscando a parede com uma pedra solta. Um risco para cada vez que a luz acendia. Mas perdi a conta. Não sabia mais se era dia ou noite, se tinha se passado uma semana ou um mês. O tempo deixou de existir. Eu conversava sozinha, conversava com o bebê, pedia desculpas por ele estar crescendo naquele lugar horrível. Prometia que se sobrevivêssemos, eu ia protegê-lo, ia amá-lo, mesmo que ninguém mais o fizesse. Às vezes eu rezava, não porque tinha fé, mas porque não sabia o que mais fazer. Pedia a Deus que me tirasse dali, que me mostrasse um caminho, que me desse forças, mas ele não respondia. Ou talvez estivesse ocupado demais para ouvir uma pecadora trancada num porão. Pensei em desistir. Pensei em bater a cabeça contra a parede até tudo acabar. Pensei que seria mais fácil morrer do que viver assim. Mas algo dentro de mim resistia. Talvez fosse o bebê, talvez fosse pura teimosia, ou talvez fosse raiva. Sim, raiva. Raiva da Madre Verônica, que me trancou ali como se eu fosse lixo. Raiva do Padre Augusto, que me usou e depois desapareceu. Raiva das outras irmãs, que sabiam que eu estava ali embaixo e não fizeram nada. Raiva de mim mesma, por ter sido tão ingênua, por ter confiado, por ter acreditado. Mas a raiva me manteve viva. Um dia, a Madre Verônica desceu. Foi a primeira vez que vi alguém desde que fui trancada. Ela entrou com uma lanterna na mão, iluminando meu rosto. Eu estava suja, com os cabelos embaraçados, o rosto inchado de tanto chorar. Ela me olhou com desprezo. Ainda está viva, ela disse, como se estivesse decepcionada. Eu não respondi, apenas a encarei. Espero que tenha aprendido a lição, ela continuou. O pecado tem consequências, e você está pagando pelas suas escolhas. Minhas escolhas? Eu queria gritar. Eu era uma criança. Ele me manipulou, me enganou, mas eu não disse nada, porque sabia que não adiantaria. Quando o bebê nascer, vamos levá-lo embora. Ela disse friamente, você nunca mais vai vê-lo. E depois vamos decidir o que fazer com você. Talvez seja melhor te mandar para longe, ou talvez seja melhor te deixar aqui para sempre. Depende do quanto você cooperar. Meu sangue gelou. Não, não vão tirar meu filho de mim. Ela riu. Uma risada seca, cruel. Seu filho, você acha que merece ser mãe? Você acha que Deus vai permitir que uma pecadora como você crie uma criança? Esqueça, Clara. Esse bebê não é seu. Nunca foi. Ela saiu. A porta se fechou novamente. E eu desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Soquei a parede até meus dedos sangrarem. Gritei até minha voz sumir. Mas ninguém me ouviu. Ou se ouviram, fingiram que não. Os dias continuaram passando. Minha barriga crescia. Meu corpo enfraquecia. Eu tinha enjoos, mas não tinha onde vomitar além do balde. Tinha dores nas costas, mas não tinha onde deitar além da palha imunda. Tinha medo, mas não tinha ninguém para me consolar. Às vezes, ouvia vozes lá em cima, risadas, conversas. A vida continuava normalmente para elas, enquanto eu apodrecia ali embaixo, esquecida, invisível. E o pior, o Padre Augusto continuava celebrando missas. Eu ouvia sua voz através das paredes, pregando sobre amor, sobre perdão, sobre compaixão. E eu queria subir lá e gritar na cara dele. Gritar que ele era um mentiroso, um manipulador, um monstro. Mas eu estava presa. Certa noite, comecei a sentir contrações. Ainda não era hora, mas meu corpo doía.
Eu me encolhi na cama de palha, abraçando minha barriga, tentando respirar. Bati na porta. Gritei por ajuda. Nada. Ninguém veio. A dor passou, mas o terror ficou. E se eu entrasse em trabalho de parto ali, sozinha, no escuro, sem ninguém para me ajudar? Eu ia morrer. O bebê ia morrer. E ninguém ia saber. Foi aí que entendi. Elas não se importavam. Para elas, era até melhor se eu morresse. Assim, o problema desapareceria. A vergonha seria enterrada. Literalmente. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Comecei a pensar em fugir. Observei a porta. A tranca era de ferro, pesada, mas a madeira estava velha. Talvez se eu empurrasse com força suficiente, mas não tinha força. Mal conseguia ficar de pé. Pensei em gritar quando alguém viesse trazer comida. Mas quem viria me salvar? Todas as irmãs obedeciam à Madre Verônica, e o Padre Augusto, ele não ia arriscar a própria reputação por mim. Eu estava completamente sozinha. Então, algo mudou. Um dia, junto com a tigela de sopa, veio um pedaço de papel, pequeno, amassado, com uma mensagem escrita à mão. Eu sei que você está aí. Não desista. Vou tentar ajudar. Irmã Beatriz. Meu coração disparou. Irmã Beatriz era uma das freiras mais novas. Devia ter uns 20 e poucos anos. Sempre foi quieta, reservada, mas eu lembrava que ela me olhava com gentileza, diferente das outras. Eu agarrei o papel como se fosse ouro. Finalmente alguém sabia. Alguém se importava. Havia esperança. Nos dias seguintes, ela começou a trazer pequenas coisas junto com a comida. Um cobertor limpo, um sabonete, um pente, uma vela. Pequenos gestos que pareciam enormes ali dentro. Eu não conseguia falar com ela, mas escrevia mensagens em pedaços de papel e deixava junto ao prato vazio. Obrigada. Por favor, me tire daqui. Estou grávida de 5 meses. Tenho medo de morrer no parto. O Padre Augusto é o pai. Ele me enganou. Eu não sabia se ela estava lendo, mas continuei escrevendo, porque era minha única conexão com o mundo lá fora. E então, numa noite, ouvi algo diferente. Passos, devagar, descendo a escada. A porta se abriu. Não era a hora da comida. Meu corpo tensionou. Quem era? A luz de uma lanterna iluminou o cômodo. E lá estava ela, Irmã Beatriz. Ela colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Depois sussurrou. Eu vou te tirar daqui, mas não agora. Ainda não é seguro. Mas eu prometo, você não vai ter esse bebê sozinha. Vou encontrar um jeito. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não conseguia falar. Apenas balancei a cabeça, agradecendo. Ela me entregou 1/3. Reze, não por Deus, mas por forças para aguentar mais um pouco. Eu vou voltar. E ela saiu. Pela primeira vez em meses, senti algo além de desespero. Senti esperança. E esperança, mesmo pequena, é poderosa. Mas o que eu não sabia era que as coisas iam piorar muito antes de melhorar. A Madre Verônica descobriu. Não sei como. Talvez tenha notado que Beatriz descia ao porão com mais frequência. Talvez tenha encontrado um dos bilhetes. Ou talvez alguém tenha dedurado. Não importa. O fato é que 3 dias depois da visita de Beatriz, tudo desmoronou. Eu estava deitada na palha quando ouvi gritos lá em cima. Vozes altas, agressivas. A voz da Madre Verônica era inconfundível. E a outra voz era de Beatriz. Você não tem o direito de questionar minhas decisões, berrou a madre. Mas ela é uma criança. Está sofrendo ali embaixo. Isso não é cristão. Isso não é humano. Beatriz gritou de volta. Meu coração disparou. Ela estava me defendendo, mas eu sabia que isso não ia terminar bem. Ela pecou, respondeu a madre. Ela trouxe desonra para esta casa. E você, ao ajudá-la, está manchando sua própria alma. Quem pecou foi o Padre Augusto. Ele a manipulou. Ela era virgem. Ela não sabia de nada. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. E então, a voz da madre, mais baixa, mais perigosa. Cuidado com suas palavras, irmã Beatriz. Acusar um homem de Deus é blasfêmia. E blasfêmia tem consequências.
Consequências piores do que trancar uma menina grávida num porão sem assistência médica, sem dignidade, sem luz. O som de um tapa ecoou pela casa. Eu cobri a boca com as mãos, segurando o choro. Beatriz tinha levado um tapa por minha causa. Você está dispensada das suas funções, disse a madre com voz gelada. Será transferida para outro convento. Vai partir amanhã de manhã. E se ousar falar algo sobre isso para alguém, eu garanto que sua vida religiosa acabará antes de começar. Passos, porta batendo, e depois apenas silêncio. Eu desabei. Beatriz era minha única esperança, e agora ia embora. Eu estava sozinha de novo, mais sozinha do que nunca. Naquela noite ninguém trouxe comida, nem água. Fiquei horas esperando. Minha barriga roncava, minha garganta ardia de sede. Mas nada veio. Era punição, não só para mim, mas para mostrar o que acontecia com quem desobedecia. No dia seguinte, pela manhã, ouvi movimentação. Passos, malas sendo arrastadas, um carro ligando. Beatriz estava indo embora, e eu não pude nem me despedir, mas então algo inesperado aconteceu. Tarde da noite, quando o convento estava em silêncio, ouvi a tranca da porta sendo aberta. Lentamente, meu corpo congelou. Quem era? A madre vinha me punir mais? Ou pior? A porta se abriu, e lá estava Beatriz, com uma mochila nas costas e lágrimas nos olhos. Eu não posso te tirar daqui. Ela sussurrou, apressada. Mas não vou deixar você completamente desamparada. Ela abriu a mochila e tirou várias coisas. Uma garrafa de água, pacotes de biscoito, um cobertor grosso, sabonete, absorventes, uma lanterna pequena com pilhas e um celular velho. Está sem chip, ela explicou, mas tem bateria e tem alguns contatos salvos. Se você conseguir sair daqui ou se algo acontecer, use. Tem o número do hospital mais próximo, da delegacia e o meu. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se você precisar, eu vou responder. Eu agarrei o celular como se fosse minha vida, e era. Obrigada, foi tudo que consegui dizer, com a voz embargada. Ela apertou minha mão. Você não merece isso, Clara. O que fizeram com você é um crime. E um dia alguém vai pagar por isso. Eu prometo. E ela saiu. Para sempre. Eu escondi tudo embaixo da palha. A lanterna, o celular, a comida. Tudo que pudesse me manter viva um pouco mais. E pela primeira vez, senti que tinha uma arma. Não contra a madre, mas contra o esquecimento. Os dias seguintes foram os piores. A madre reduziu ainda mais a comida. Agora vinha apenas uma vez por dia. E em quantidades ridículas, um pedaço de pão, meio copo d'água. Era vingança por Beatriz, por eu ter recebido ajuda, por eu ainda estar viva. Meu corpo começou a definhar. Eu estava no 6º mês de gravidez, mas parecia desnutrida. Minha pele estava pálida, meus cabelos caíam, minhas unhas quebravam, mas o bebê continuava se mexendo, e isso me dava forças. Certa tarde, ouvi vozes novas lá em cima, vozes masculinas, estranhas. Fiquei tensa. Quem eram? Será que finalmente alguém tinha vindo investigar? Será que Beatriz tinha denunciado? Mas não. Era apenas uma visita pastoral. Um bispo e 2 padres. Vinham inspecionar o convento. A madre os recebeu com toda a pompa. Ouvi risos, conversas educadas, orações em latim. E ninguém mencionou a menina trancada no porão. Pensei em gritar, em bater na porta, em fazer qualquer barulho. Mas o porão era isolado. E mesmo que me ouvissem, a madre inventaria uma desculpa. Ratos, encanamento, imaginação, e eu seria punida depois. Então fiquei quieta, como sempre. Mas algo estava mudando dentro de mim. Não era mais medo. Não era mais desespero, era raiva pura, queimando, crescendo a cada dia. Raiva de ser invisível, raiva de ser descartável, raiva de ser silenciada. E raiva me fez tomar uma decisão. Se eu sobrevivesse, eu contaria tudo, para todo mundo. Não importava o que me fizessem, não importava o que acontecesse comigo, eu ia expor aquele lugar, aquelas pessoas, aquela hipocrisia.
Mas para isso eu precisava sair viva. No 7º mês de gravidez, comecei a ter contrações mais frequentes, falsas ainda, mas assustadoras. Meu corpo estava se preparando e eu não estava pronta, não ali, não sozinha. Usei a lanterna que Beatriz me deu para examinar o espaço. Procurei saídas, rachaduras, qualquer coisa, mas nada. As paredes eram sólidas. A porta trancada por fora e a escada que levava ao andar de cima era vigiada. Pensei em usar o celular, ligar para a polícia, mas não tinha sinal. Tentei várias vezes. Nada. O porão era profundo demais. E sem chip não dava para fazer chamadas normais mesmo. Mas não apaguei o celular. Mantive carregado com as pilhas extras que Beatriz deixou e comecei a gravar áudios, contando tudo, desde o começo. O padre Augusto, a gravidez, a madre Verônica, o porão, tudo. Caso eu morresse, pelo menos haveria provas. Foi nessa época que ouvi algo perturbador. Tarde da noite, vozes acima da minha cabeça. A madre Verônica e o padre Augusto, discutindo. Eu encostei o ouvido na parede e consegui entender algumas palavras. Ela não pode ficar viva, dizia a madre. Quando o bebê nascer, precisamos resolver isso de vez. E o que você sugere? Perguntou o padre nervoso. Existem orfanatos longe daqui, lugares onde ninguém faz perguntas. Damos o bebê. E ela pode ter uma complicação no parto. Meu sangue gelou. Você está sugerindo... Ele começou. Estou sugerindo que protejamos a igreja, protejamos nossa reputação, protejamos você. Ela é um risco, e riscos precisam ser eliminados. Silêncio. E então a voz do padre, baixa, mas clara. Faça o que for necessário. Eu não consegui respirar. Eles iam me matar. Planejaram, friamente. E ele, o homem que disse que me amava, que disse que Deus nos perdoaria, concordou. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, tremendo, planejando. Eu precisava sair. Não importava como, não importava quando, mas eu precisava sair antes do parto, porque se não saísse, eu nunca mais sairia. Passei os dias seguintes observando tudo, cada som, cada movimento. Aprendi a reconhecer os passos de cada irmã. A madre Verônica tinha passos pesados, firmes. As irmãs mais velhas arrastavam os pés. As mais novas eram rápidas, nervosas. E o padre Augusto, ele tinha um jeito de andar que eu nunca mais esqueceria. Calmo, confiante, como se nada pudesse tocá-lo. Descobri que havia um padrão. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, o convento ficava vazio por cerca de 1 hora. As irmãs iam para a horta nos fundos. A madre subia para o escritório. E o padre ia embora logo após a missa da manhã e só voltava no dia seguinte. Aquela era minha janela. 1 hora, 60 minutos. Talvez menos, mas era tudo que eu tinha. O problema era a tranca. Eu não tinha como abri-la por dentro. Mas comecei a reparar em algo. A madeira ao redor da dobradiça estava apodrecida, úmida, fraca. Se eu conseguisse forçá-la, talvez a porta inteira cedesse. Comecei a trabalhar nisso, devagar, silenciosamente. Usava uma pedra pontiaguda que encontrei no canto do porão. Raspava a madeira, milímetro por milímetro. Era doloroso, cansativo. Minha barriga pesava, minhas costas doíam, mas eu não parava. Levei quase 2 semanas, mas finalmente a madeira começou a ceder. Consegui afrouxar uma das dobradiças. Não o suficiente para abrir, mas o suficiente para criar esperança. Enquanto isso, meu corpo estava piorando. Eu mal conseguia me manter de pé. Tinha tonturas constantes. Sangrava pelo nariz com frequência. E o bebê se mexia cada vez menos. Eu sabia que ele estava sofrendo. Sabia que estava ficando sem nutrientes. E isso me destruía. Aguenta, meu amor. Eu sussurrava, acariciando minha barriga. Só mais um pouco. A gente vai sair daqui. Eu prometo.
Mas promessas não alimentam e promessas não abrem portas. Então algo inesperado aconteceu. Um dia a pessoa que trouxe a comida não foi uma das irmãs conhecidas. Era alguém novo. Ouvi a voz, jovem, hesitante, e quando a tigela foi empurrada pela fresta, vi um rosto. Olhos arregalados, assustados. Era uma postulante nova. Devia ter uns 15 anos. Ela me olhou e empalideceu. Você está grávida? Ela sussurrou, chocada. Eu me arrastei até a porta. Por favor, implorei. Por favor, me ajude. Elas vão me matar. Ela recuou, assustada. Eu não posso. A madre disse que você é perigosa, que está possuída. Possuída? Eu quase ri de desespero. Eu sou apenas uma menina como você. Fui enganada. Por favor, você precisa acreditar em mim. Ela balançou a cabeça, confusa. A madre disse que ninguém pode falar com você, que você tenta mentir para sair. Mentir? Olha para mim! Gritei, colocando as mãos na fresta. Eu estou grávida, desnutrida, presa há meses. Você acha que isso é mentira? Ela olhou para minhas mãos, sujas, magras, trêmulas, e vi algo mudar em seus olhos. Dúvida, e dúvida era tudo que eu precisava. Qual é seu nome? Perguntei mais calma. Ana, ela respondeu baixinho. Ana, eu sei que você é nova aqui. Sei que quer fazer a coisa certa. Mas o que estão fazendo comigo não é certo. E lá no fundo você sabe disso. Ela mordeu o lábio. Eu preciso ir. Espera, implorei. Só me diz uma coisa. Você já viu o Padre Augusto? Ela assentiu. Sim, ele celebra a missa. Ele é o pai do meu bebê, eu disse, encarando-a. Ele me manipulou, me usou, e agora está fingindo que nada aconteceu, enquanto eu apodreço aqui embaixo. Ela arregalou os olhos. O padre? Sim, o padre. O homem que prega sobre pureza e compaixão. Ele me fez isso, e a madre está protegendo ele. Ana recuou, levando a mão à boca. Eu não sabia. Ninguém sabe, respondi. Porque elas escondem. Mas você sabe agora. E você pode escolher ser cúmplice ou ser humana. Ela ficou parada por um momento. Depois, sem dizer nada, subiu correndo a escada. Eu não sabia se tinha conseguido convencê-la ou se tinha piorado tudo. Mas não tinha mais nada a perder. Naquela noite, Ana não voltou, nem no dia seguinte. Achei que tinha falhado, que ela tinha contado tudo para a madre e que agora seria ainda pior para mim. Mas então, no terceiro dia, a porta se abriu. Era Ana, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não consigo parar de pensar no que você disse. Ela sussurrou. Fui falar com a irmã Marta, uma das mais velhas. Perguntei se era verdade. Se você estava aqui embaixo. Meu coração disparou. E ela disse o quê? Ela não negou. Ana respondeu com a voz quebrada. Ela disse que você tinha problemas, que a madre estava cuidando de você, mas ela não me olhou nos olhos, e eu percebi que estava mentindo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Então você acredita em mim? Ela assentiu. Eu não sei se consigo te tirar daqui, mas vou tentar trazer coisas melhores, comida de verdade, remédios, e vou tentar descobrir quando a madre não está por perto. Eu apertei a mão dela através da fresta. Obrigada, Ana. Você não sabe o que isso significa. Ela começou a cumprir a promessa. Trazia frutas escondidas no bolso, pedaços de carne, vitaminas que roubava da enfermaria e, mais importante, informações. A madre vai viajar semana que vem. Ela me contou sussurrando apressada. Vai para a capital, reunião com o bispo. Fica fora por 3 dias. 3 dias. Era minha chance, talvez a única. Você consegue roubar a chave? Perguntei. Ela balançou a cabeça. A madre guarda com ela o tempo todo. Mas eu posso tentar distrair quem ficar vigiando, dar uma desculpa, inventar uma emergência. E se descobrirem? Eu vou dizer que você me enganou, que eu não sabia. Ela me olhou com determinação. Mas eu não ligo. Isso é errado. E eu não quero ser como elas. Nos dias seguintes, trabalhamos no plano. Eu continuei afrouxando a dobradiça. Ana trouxe uma ferramenta pequena, uma chave de fenda, escondida na manga. Com ela,
Consegui soltar quase toda a dobradiça. A porta estava fraca, um empurrão forte e ela cederia. A madre viajou numa quinta-feira. Ana me avisou. Hoje à tarde, 3 horas. Todas vão estar na horta. Eu vou fingir que estou doente e ficar dentro de casa. Quando você sair, vá direto para a estrada. Tem um posto de gasolina a 2 quilômetros. Peça ajuda lá. Eu assenti. Meu corpo tremia de ansiedade, de medo, de esperança. Quando o relógio marcou 3 horas, Ana desceu. Agora, ela sussurrou. Eu respirei fundo. Coloquei toda a força que ainda tinha no corpo. Empurrei a porta, 1 vez, 2 vezes. Na terceira, a madeira cedeu. A dobradiça se soltou. A porta se abriu. Eu estava livre. Saí cambaleando. Minhas pernas mal me seguravam. A luz do corredor me cegou. Eu não via luz natural há meses. Ana me segurou pelo braço. Vamos, rápido! Subimos a escada. Atravessamos o corredor. Eu ouvia vozes lá fora, as irmãs na horta. Precisávamos ser rápidas. Mas quando chegamos à porta da frente, ouvimos passos. Alguém estava voltando. Ana me puxou para dentro de um armário. Apertamos nossos corpos no espaço minúsculo, entre vassouras e panos de chão. Minha respiração estava ofegante. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que quem quer que estivesse ali fora ia ouvir. A porta da frente se abriu, passos entraram, e então a voz que me fazia tremer. A Madre Verônica. Esqueci meus documentos, ela resmungou. Que descuido! Ela passou direto pelo corredor, subindo para o escritório. Ana e eu ficamos paralisadas. Se ela descesse ao porão e visse a porta aberta, estava tudo perdido. Os segundos pareciam horas. Eu segurava a barriga tentando acalmar o bebê que se mexia inquieto. Quietinho. Sussurrei mentalmente. Só mais um pouco. Finalmente ouvimos os passos descendo novamente. A porta da frente se fechou. O carro ligou e o som foi se afastando. Ana me olhou. Agora, vamos. Saímos do armário. Meu corpo estava fraco demais. As pernas tremiam, mas a adrenalina me empurrava para frente. Atravessamos a porta da frente. O sol me cegou. Eu não via sol há tanto tempo que doeu nos olhos. Mas era lindo, incrivelmente lindo. Por aqui, Ana disse, me guiando pela lateral da casa, longe da horta onde as irmãs trabalhavam. Seguimos por uma trilha de terra que levava à estrada principal. Cada passo era uma agonia. Meu corpo estava exausto. Minhas pernas mal me sustentavam, mas eu não podia parar, não agora. Quando finalmente chegamos à estrada, olhei para trás. O convento ainda estava lá, imponente, sombrio. Mas eu estava do lado de fora, livre. Vai, Ana disse, me empurrando gentilmente. Eu preciso voltar antes que percebam. O posto fica naquela direção, 2 quilômetros. Você consegue. Ana, comecei com lágrimas nos olhos. Obrigada. Você me salvou. Ela sorriu, com os olhos também marejados. Você salvou a si mesma. Eu só abri a porta. E ela voltou correndo. Fiquei sozinha na estrada. O sol começava a baixar. Eu tinha 2 horas, talvez 3, antes que descobrissem minha fuga. Precisava ser rápida. Comecei a andar. Cada passo era doloroso. Meus pés estavam inchados, minha barriga pesava, minha visão ficava turva de vez em quando, mas eu continuava, porque parar significava voltar, e voltar significava morrer. Não sei quanto tempo levei, talvez meia hora, talvez mais, mas finalmente vi o posto de gasolina, luzes fluorescentes, carros, pessoas, vida. Cambaleei até a entrada. Um frentista me viu e arregalou os olhos. Moça, você está bem? Eu desabei no chão. Preciso de ajuda. Por favor, chamem a polícia. Tudo ficou confuso depois disso. Vozes, mãos me segurando, alguém colocando um cobertor sobre mim, uma mulher oferecendo água. E então, sirenes. A polícia chegou. 2 policiais, um homem e uma mulher. A policial se ajoelhou ao meu lado. Como você se chama? Clara, respondi com a voz fraca. Meu nome é Clara e eu preciso contar o que aconteceu. Eles me levaram para o hospital. No caminho, contei tudo. O padre Augusto, a gravidez, a Madre Verônica, o porão, os meses de cativeiro.
Ameaça de morte. Tudo. A policial anotava tudo com o rosto cada vez mais sério. Onde fica esse convento? Eu dei o endereço. Mas eles vão negar tudo. Vão dizer que estou mentindo. Não, se você tiver provas. Ela respondeu. Provas. O celular. Os áudios. Eu tenho, disse puxando o aparelho escondido na cintura. Eu gravei tudo. Os olhos dela se iluminaram. Isso muda tudo. No hospital fui examinada. Desnutrição severa. Anemia. Desidratação. E o bebê? O bebê estava em sofrimento fetal. Precisava de cuidados urgentes, mas estava vivo. Ainda estava vivo. Colocaram soro em mim. Me alimentaram aos poucos e me deixaram descansar. Mas eu não conseguia dormir, porque sabia o que vinha agora. A confrontação. Na manhã seguinte, a polícia foi ao convento. Eu não estava lá, mas depois me contaram tudo. Quando os policiais chegaram e pediram para falar com a Madre Verônica, ela os recebeu com um sorriso educado. Em que posso ajudar, oficiais? Recebemos uma denúncia grave, disse o delegado. Uma jovem chamada Clara afirma que foi mantida em cárcere privado aqui por meses, grávida, sem assistência médica. A madre riu, uma risada forçada, nervosa. Clara? Ah, sim, pobre menina. Ela teve problemas psicológicos. Infelizmente, precisou sair do convento, mas nunca a mantivemos presa. Isso é absurdo. Então não vai se importar se inspecionarmos as instalações. A madre hesitou. Bem, precisam de um mandado, não? Temos, respondeu o delegado mostrando o papel. A expressão dela mudou, de educada para gelada. Muito bem, fiquem à vontade. Eles desceram ao porão. Encontraram a porta quebrada, o espaço minúsculo, a cama de palha, o balde, o cheiro insuportável. E nas paredes, riscos, centenas de riscos. Minha tentativa de contar os dias. A policial tirou fotos de tudo. Isso é uma cela. A madre tentou se defender. Isso é apenas um depósito antigo. Nunca usamos para... Encontramos fios de cabelo, sangue, vestígios biológicos. Vamos fazer análise. E se bater com o DNA da vítima, a senhora está em sérios problemas. A madre empalideceu. E tem mais, continuou a policial. A vítima gravou áudios, vozes, incluindo a sua, planejando a morte dela. A madre recuou. Isso é mentira. Vamos ouvir as gravações na delegacia. A senhora vai nos acompanhar. Ela foi presa, algemada, levada sob os olhares chocados das outras irmãs. Algumas choravam, outras pareciam aliviadas. E Ana me contou depois que sentiu que tinha feito a coisa certa. Mas faltava uma pessoa, o padre Augusto. Quando a polícia foi à paróquia, ele já tinha fugido. Deixou um bilhete dizendo que tinha sido chamado para uma missão urgente em outra diocese. Mas todos sabiam a verdade. Ele soube que eu tinha escapado e fugiu como o covarde que sempre foi. Mas a polícia emitiu um mandado de prisão e começou a investigação. E descobriram algo pior. Eu não era a primeira. Havia outras denúncias, antigas, abafadas, enterradas, meninas que tinham acusado o padre Augusto de abuso, mas que foram silenciadas, ameaçadas, compradas. A igreja tinha protegido ele por anos, e a madre Verônica sabia, sempre soube. O caso explodiu na mídia. Jovem grávida mantida em cárcere por madre superiora. Padre acusado de abuso foge da justiça. Igreja ocultou crimes por anos. Eu não queria ser o centro das atenções, mas não tinha escolha. Meu rosto estava em todos os jornais, minha história em todas as bocas, e as opiniões eram divididas. Alguns me apoiavam, diziam que eu era corajosa, que tinha exposto a hipocrisia, que merecia justiça. Outros me atacavam. Diziam que eu era mentirosa, que tinha seduzido o padre, que estava tentando destruir a igreja, que era vingança. Mas eu não ligava, porque eu sabia a verdade, e a verdade estava gravada, documentada, comprovada. A madre Verônica foi condenada por cárcere privado, maus tratos e tentativa de homicídio.
Pegou 15 anos. O padre Augusto foi capturado 3 meses depois, tentando cruzar a fronteira. Foi condenado por abuso sexual de vulnerável, estupro de vulnerável e outros crimes. 25 anos. E o convento? Fechado, lacrado, investigado. Várias irmãs foram interrogadas. Algumas foram acusadas de cumplicidade, outras liberadas por falta de provas. Mas o dano estava feito. A vergonha da igreja que a madre tanto queria esconder se tornou pública, e nenhuma tranca, nenhuma porta, nenhum porão poderia mais esconder. 2 semanas após minha fuga, entrei em trabalho de parto. Foi num domingo de manhã. Acordei sentindo contrações fortes, regulares. Chamei a enfermeira. Ela me examinou e disse: "Está na hora." Eu estava apavorada, não pelo parto em si, mas porque tudo aquilo estava se tornando real. Eu ia ser mãe, aos 18 anos, sozinha, com uma história que ninguém esqueceria. Me levaram para a sala de parto. Os médicos foram gentis, mas eu via a curiosidade nos olhos deles. Eu era a menina do convento, a que tinha sobrevivido, a que tinha exposto tudo, e agora estava ali, prestes a trazer ao mundo a prova viva do que tinha acontecido. O parto foi longo, doloroso. Meu corpo estava fraco, desnutrido. Os médicos ficaram preocupados várias vezes, mas eu continuei, porque não tinha outra opção. Então, depois de horas de agonia, ouvi um choro pequeno, frágil, mas vivo. Meu bebê, meu filho. "É um menino", disse a médica, colocando-o nos meus braços. Olhei para aquele rostinho vermelho, enrugado, perfeito. Ele tinha olhos escuros, cabelos pretos finos, mãozinhas minúsculas que se agarravam ao meu dedo. E algo dentro de mim quebrou. Todas as barreiras que eu tinha construído para sobreviver desmoronaram. E eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. "Oi, meu amor", sussurrei beijando sua testa. "Eu sou sua mãe e eu vou te proteger sempre." Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e medo. Alegria por ter meu filho comigo, medo do futuro. Eu não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha apoio familiar. Meus pais tinham me abandonado quando o escândalo estourou, dizendo que eu tinha envergonhado a família. Mas eu não estava completamente sozinha. Beatriz voltou. Ela tinha sido transferida, mas quando soube da minha fuga e da prisão da madre, voltou para me ver. Chorou quando viu o bebê. "Você conseguiu", ela disse, sorrindo entre lágrimas. "Você realmente conseguiu." Ela me ajudou. Conseguiu uma vaga para mim numa casa de apoio para mães solteiras. Um lugar simples, mas seguro, onde eu podia reconstruir minha vida. Ana também me visitou. Ela tinha deixado o convento. Disse que não conseguia mais viver ali, depois de tudo que tinha visto. "Eu achei que estava servindo a Deus", ela me contou, "mas descobri que estava servindo a hipocrisia." Ela decidiu voltar a estudar. Queria ser assistente social, ajudar outras meninas como eu. E eu a apoiei. Mas nem tudo era alívio. O julgamento se aproximava, e eu teria que testemunhar. Teria que reviver tudo, na frente de juízes, advogados, jornalistas e da Madre Verônica. O dia do julgamento chegou. Entrei no tribunal com meu filho no colo. Ele tinha 3 meses. Gordinho, saudável, lindo. A prova de que eu tinha sobrevivido, de que nós tínhamos sobrevivido. A Madre Verônica estava sentada do outro lado da sala, de uniforme laranja, algemada. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um frio na espinha, mas não desviei. Não ia dar a ela a satisfação de me ver com medo. O promotor me chamou ao banco das testemunhas. Respirei fundo e subi. Jurei dizer a verdade. E disse, contei tudo, desde o começo. O padre Augusto e as manipulações. A gravidez. A descoberta da madre. O porão. Os meses de cativeiro. A fome. O frio. A solidão, o plano de me matar, tudo. A sala estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam, outras balançavam a cabeça, incrédulas. O advogado de defesa tentou me desacreditar. A senhora não acha que está exagerando?
Afinal, o convento apenas tentava proteger sua reputação. Eu o encarei. Proteger minha reputação trancando-me num porão, deixando-me passar fome, planejando minha morte. Isso não é proteção, isso é tortura. Ele tentou de novo. Mas a senhora admite que teve relações com o padre Augusto, correto? Eu não tive relações, respondi firme. Eu fui manipulada e abusada por um homem de 40 anos que usou sua posição de poder para me explorar. Eu tinha 16 anos quando começou. Eu era virgem. Eu não sabia de nada e ele sabia disso. O advogado recuou. Não tinha mais perguntas. Depois foi a vez da Madre Verônica testemunhar. Ela subiu ao banco, tranquila, como se estivesse apenas cumprindo uma formalidade. Negou tudo. Disse que eu era problemática, que tinha tendências dramáticas, que o porão era apenas um espaço de reflexão que eu mesma tinha pedido para usar. Mas então o promotor apresentou as provas, as fotos do porão, os vestígios biológicos e, finalmente, os áudios. A voz dela preencheu a sala, fria, calculista. Ela não pode ficar viva. Quando o bebê nascer, precisamos resolver isso de vez. O rosto dela empalideceu. Tentou explicar. Eu estava nervosa. Não queria dizer isso literalmente. Mas ninguém acreditou. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada em todas as acusações. Quando a sentença foi lida, 15 anos de prisão, ela finalmente quebrou. Chorou. Gritou. Eu estava protegendo a igreja. Eu fiz o que era necessário. E foi aí que entendi. Ela realmente acreditava nisso. Acreditava que esconder crimes, torturar uma menina, planejar assassinato, tudo era justificado pela igreja, pela instituição, pela reputação. Mas a igreja não é feita de paredes, é feita de pessoas. E quando pessoas usam Deus para justificar maldade, não estão servindo a Deus, estão servindo a si mesmas. O julgamento do padre Augusto aconteceu 2 meses depois. Ele também negou tudo. Disse que eu era obcecada por ele, que tinha inventado a história para me vingar porque ele tinha me rejeitado. Mas as outras vítimas apareceram. 5 mulheres, todas com histórias parecidas. Todas abusadas por ele quando eram jovens, todas silenciadas pela igreja. E quando o júri ouviu todas nós, não teve dúvidas. Culpado, 25 anos. Quando a sentença foi lida, ele me olhou. E pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Não arrependimento, apenas medo das consequências. Saí do tribunal com meu filho nos braços. Os jornalistas me cercaram, perguntas de todos os lados. Como você se sente? Você acha que a justiça foi feita? O que você quer dizer para outras vítimas? Parei, respirei fundo e disse: justiça foi feita, mas isso não apaga o que aconteceu. Não devolve os meses que perdi, não cura as cicatrizes, mas mostra que ninguém está acima da lei. Nem padres, nem freiras, ninguém. E se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinha. E você não precisa ter vergonha. A vergonha é deles, não sua. As câmeras clicaram. As perguntas continuaram. Mas eu já tinha dito tudo o que precisava. Nos meses seguintes tentei reconstruir minha vida. Consegui um emprego numa padaria. Comecei a estudar à noite. Queria terminar o ensino médio. Queria dar um futuro melhor para meu filho. Beatriz continuou me ajudando. Ana também. E outras mulheres que tinham passado por situações parecidas começaram a me procurar. Criamos um grupo de apoio. Um espaço seguro onde podíamos falar sem julgamento. Onde podíamos curar. E meu filho, ele crescia rápido, lindo, feliz, sem saber da dor que tinha cercado seu nascimento. E eu fiz questão de manter assim. Ele não ia carregar minhas cicatrizes, ia crescer amado, protegido, livre. Mas eu nunca esqueci, e nunca vou esquecer. Porque o que aconteceu comigo não pode ser apagado, só pode ser transformado em força, em luta, em voz. E essa voz vai continuar gritando, até que nenhuma menina precise passar pelo que eu passei. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal.
2 anos desde que minha vida explodiu nas manchetes e depois, lentamente, voltou a ser minha. Não a mesma vida de antes. Nunca seria, mas uma vida nova, construída pedra por pedra, com as mãos que um dia tremeram de fome e medo. Meu filho, Gabriel, tem 2 anos agora. Ele corre pela casa, ri alto, quebra coisas, faz bagunça, e eu amo cada segundo disso, porque cada gargalhada dele é prova de que a escuridão não venceu, que o porão não nos definiu, que nós sobrevivemos. Terminei o ensino médio. Não foi fácil estudar à noite enquanto cuidava de um bebê de dia, mas Beatriz me ajudou. Ana me ajudou, e eu descobri que, quando você tem um propósito, o cansaço vira combustível. Agora estou fazendo faculdade, psicologia. Quero ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. Quero ser a voz que eu não tive, a mão que não me estenderam, o abraço que nunca recebi quando mais precisei. O grupo de apoio que criamos cresceu. Começou com 5 mulheres, numa sala emprestada de uma igreja. Sim, uma igreja, porque nem todas são ruins. Hoje temos mais de 50 participantes. Mulheres de todas as idades, todas com histórias de abuso, todas tentando curar. Algumas foram abusadas por padres, outras por pastores, algumas por líderes de outras religiões, e algumas nem sabiam que o que tinham sofrido era abuso. Achavam que era amor, que era chamado de Deus, que era destino. Mas não era, era manipulação, era crime, e elas mereciam saber disso. Certa vez, uma menina de 16 anos apareceu no grupo. Vou chamá-la de Sofia. Ela estava grávida, assustada. Disse que o pastor da igreja dela tinha revelado que Deus queria que eles ficassem juntos, que era vontade divina. E ela, criada para nunca questionar a autoridade religiosa, acreditou. Quando contou para os pais, eles a expulsaram de casa. Quando contou para a igreja, disseram que ela era tentadora, que tinha seduzido o pastor. E o pastor continuou pregando, continuou sendo reverenciado, enquanto ela vivia na rua. Ouvindo a história dela, vi a mim mesma, a mesma ingenuidade, o mesmo medo, a mesma culpa. E segurei a mão dela e disse: não foi sua culpa, e você não está sozinha. Ajudamos Sofia, conseguimos abrigo para ela, apoio jurídico, e ela denunciou o pastor. Hoje ele está sendo investigado, e ela está reconstruindo sua vida, com o filho nos braços, como eu. Mas não são todas as histórias que terminam assim. Algumas mulheres que conheci não conseguiram continuar. O peso era demais, a vergonha era demais, a rejeição da família, da comunidade, da igreja era demais. E elas desistiram de lutar, de viver. Cada vez que ouço sobre uma dessas tragédias, meu coração se parte. Porque eu sei que poderia ter sido eu, se Ana não tivesse me ajudado, se Beatriz não tivesse voltado. Se eu não tivesse encontrado forças naquele porão escuro, eu poderia ter sido só mais uma estatística, mais uma menina problemática que se perdeu, mas não fui. E agora é minha responsabilidade garantir que outras também não sejam. A igreja onde tudo aconteceu foi fechada, o convento demolido. Hoje é um terreno vazio, coberto de mato, mas para mim, aquele lugar nunca deixou de existir. Ele vive nas minhas cicatrizes, nas minhas noites sem sono, nos momentos em que Gabriel chora e eu entro em pânico, achando que alguém vai tirá-lo de mim. Faço terapia 2 vezes por semana. É caro, mas necessário, porque trauma não desaparece sozinho. Ele precisa ser enfrentado, nomeado, processado. E mesmo assim, ele nunca vai embora completamente. Apenas aprende a conviver. Minha terapeuta me perguntou uma vez: você perdoa eles? Fiquei em silêncio por muito tempo. Perdoar a Madre Verônica, o Padre Augusto, as irmãs que sabiam e não fizeram nada? Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer perdoar, para me libertar, para não carregar esse peso. Mas outra parte ainda sente raiva. E não sei se isso é errado.
Não é errado, ela disse. Raiva é uma resposta legítima ao que fizeram com você. E perdão não é obrigatório. Você não deve nada a eles. Nem paz, nem compreensão, nem absolvição. Essas palavras me libertaram de uma culpa que nem sabia que carregava. A culpa de não conseguir perdoar. A culpa de ainda sentir raiva. Como se por ser vítima eu tivesse a obrigação de ser santa. Mas eu não sou santa. Sou humana. E humanos sentem raiva. E está tudo bem. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com mais clareza. Vejo como fui manipulada. Como minha vulnerabilidade foi explorada. Como minha fé foi usada contra mim. E vejo que nada disso foi culpa minha. Eu era uma criança. Buscando amor, buscando aceitação, buscando Deus, e encontrei monstros vestidos de santos, mas também encontrei anjos, Beatriz, Ana, as mulheres do grupo, minha terapeuta, pessoas que me lembraram que bondade existe, que compaixão existe, que humanidade existe, e meu filho, meu pequeno Gabriel, que me ensinou que amor não precisa ser doloroso, que cuidado não precisa ser condicional, que família não é quem te abandona, mas quem fica. Tem dias ruins, dias em que acordo suando, lembrando do cheiro do porão, do frio, da solidão, do medo de morrer ali, esquecida. Nesses dias, abraço Gabriel com mais força, olho pela janela, sinto o sol na pele e lembro, eu saí, eu sobrevivi, eu venci. Mas tem também dias bons. Dias em que Gabriel diz, mamãe, e corre para mim. Dias em que recebo mensagem de alguma mulher do grupo dizendo, obrigada por existir. Dias em que olho no espelho e, ao invés de ver uma vítima, vejo uma sobrevivente. Recentemente, recebi uma carta. Era de uma das outras vítimas do Padre Augusto. Ela me agradeceu. Disse que, sem meu testemunho, ela nunca teria tido coragem de falar. Que passou anos achando que era só ela, que era culpa dela. Mas quando me viu no tribunal, quando me ouviu dizer, não foi nossa culpa, algo dentro dela se libertou. Hoje ela está bem, casada, com filhos, feliz. E me disse, você me salvou sem nem saber. Chorei lendo aquela carta, porque percebi que minha dor não foi em vão. Que minha história, por mais dolorosa que seja, ajudou alguém. E isso dá sentido a tudo. Não quero ser vista como heroína. Não sou. Sou apenas alguém que se recusou a ser silenciada, que gritou quando queriam que eu sussurrasse, que expôs quando queriam que eu escondesse. E se isso inspirou alguém, ótimo. Mas não fiz por glória. Fiz por sobrevivência. Fiz porque não tinha outra escolha. Gabriel está me chamando agora. Quer que eu brinque com ele. Quer que eu veja o desenho que fez. Quer que eu seja presente, e eu vou, porque ele merece uma mãe presente, e eu mereço ser feliz. Antes de ir, olho pela janela. O céu está azul, o sol brilha, e eu respiro fundo, livre. Há algo que aprendi nesses 2 anos. Silêncio mata. Não literalmente, mas mata a verdade, mata a justiça, mata a esperança e protege os culpados. Durante décadas, o Padre Augusto abusou. E durante décadas, a Madre Verônica encobriu. E durante décadas, irmãs viram e não disseram nada. Por quê? Porque falar significava manchar a reputação da igreja. Significava criar escândalo. Significava falta de fé. Mas o verdadeiro escândalo não era expor o crime. Era permitir que ele continuasse. Hoje, quando vejo notícias de novos casos de abuso em instituições religiosas, e infelizmente são muitos, meu coração aperta, porque sei que por trás de cada manchete há uma pessoa que sofreu, que foi silenciada, que carrega cicatrizes invisíveis, e muitas dessas pessoas nunca vão falar, por medo, por vergonha, por culpa, porque a sociedade ainda culpa a vítima, ainda pergunta, o que você estava fazendo lá? Por que não disse não? Por que não fugiu antes? Como se fugir fosse fácil. Como se dizer não para alguém que tem poder sobre você fosse simples. Como se uma criança ou adolescente tivesse a mesma capacidade de julgamento que um adulto. Não tem. E por isso, adultos em posição de poder têm responsabilidade.
Responsabilidade de proteger, de guiar, de respeitar. E quando traem essa responsabilidade, quando usam fé, autoridade, manipulação para abusar, eles precisam pagar. Não com perdão fácil, não com transferências silenciosas, não com acordos secretos, mas com justiça real, pública, irreversível. Sei que muitos vão dizer, mas nem todos os religiosos são assim. E é verdade, não são. Existem padres, pastores, freiras, líderes incríveis que dedicam suas vidas a realmente ajudar, que vivem os valores que pregam, que protegem ao invés de abusar. Mas isso não anula os que fazem o oposto. E defender a instituição acima das vítimas é cumplicidade. É escolher reputação sobre humanidade. E isso não é fé, é hipocrisia. Alguns meses atrás, recebi uma ligação. Era de uma jornalista. Ela estava fazendo uma reportagem sobre abuso institucional e queria me entrevistar. Hesitei. Já tinha exposto minha história. Já tinha revivido tudo no tribunal. Será que precisava fazer de novo? Mas então pensei, e se minha voz alcançar alguém que está passando por isso agora? Alguém que acha que está sozinha? Que acha que ninguém vai acreditar? Que acha que é culpa dela? Aceitei. A reportagem foi exibida na televisão nacional. Contei tudo de novo. O porão, a fome, o medo, a traição. E no final, olhei diretamente para a câmera e disse: se você está passando por algo parecido, saiba, não é sua culpa. Você não está sozinha. E existem pessoas que vão acreditar em você. Procure ajuda, denuncie, porque você merece ser ouvida. Nas semanas seguintes, recebi centenas de mensagens. Mulheres, homens, jovens, adultos, todos com histórias parecidas. Todos dizendo: obrigado por falar. Eu achei que era só eu. E foi aí que entendi. Minha história não é só minha. É de todas nós. De todos nós. De todos que foram silenciados, manipulados, abusados por pessoas que deveriam nos proteger. Gabriel vai crescer sabendo da minha história. Não agora, claro. Ele ainda é pequeno, mas quando for mais velho, quando puder entender, eu vou contar. Porque não quero esconder. Não quero que ele descubra por terceiros. Quero que ele saiba que sua mãe lutou, que sobreviveu, que transformou dor em força. E quero que ele saiba reconhecer manipulação, que saiba questionar a autoridade quando algo parecer errado, que saiba que fé verdadeira não exige submissão cega, que Deus, se existe, não precisa de monstros para representá-lo. Olho para o convento demolido às vezes. Passo por lá quando vou visitar Beatriz, que agora trabalha numa ONG de proteção a mulheres. O terreno vazio me lembra que lugares podem ser destruídos, mas memórias não, cicatrizes não. Mas também me lembra que recomeços são possíveis, que onde antes havia dor, pode nascer algo novo, que o fim de algo ruim é o começo de algo melhor. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a menina assustada que entrou naquele convento aos 15 anos. Vejo uma mulher, mãe, sobrevivente, lutadora, e isso é vitória. Não é uma vitória perfeita. Ainda tenho pesadelos, ainda tenho dias ruins, ainda carrego o peso do que aconteceu, mas não deixo que isso me defina. Defino-me pelas escolhas que faço agora, pelo amor que dou ao meu filho, pela ajuda que ofereço a outras mulheres, pela voz que uso para gritar quando outros querem silêncio. E para quem está ouvindo essa história agora, quero deixar algo claro. Você não precisa ser herói. Não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa perdoar se não quiser. Não precisa superar no tempo que outros acham adequado. Cura não é linear. Trauma não tem prazo de validade. E você tem o direito de sentir o que sente. Raiva, medo, tristeza, tudo é válido. Tudo é humano. Mas se puder, fale. Conte sua história. Para alguém de confiança, para um terapeuta, para a polícia, para quem vai ouvir, porque silêncio protege abusadores, e sua voz pode ser a diferença entre outra pessoa sofrer ou ser salva. A Madre Verônica continua presa,
O padre Augusto também. Não sei se eles se arrependem, não sei se entendem a dimensão do que fizeram, e honestamente não importa. O que importa é que não podem mais machucar ninguém. E quanto a mim, continuo vivendo, dia após dia, passo após passo, com meu filho nos braços, com meu futuro nas mãos, com minha voz na garganta, e essa voz não vai calar, nunca mais. Porque se algo de bom saiu desse pesadelo, foi isso. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso transformar dor em propósito, que posso ser a luz que eu precisei quando estava no escuro. E você também pode. Se está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, não espere. Denuncie, procure ajuda, ligue para o Disque 100. Vá até uma delegacia, fale com alguém de confiança, porque você não está sozinha e você merece justiça. Esta história é real e acontece todos os dias, em igrejas, em conventos, em templos, em locais onde deveria haver proteção, mas há predação. E só vai parar quando pararmos de proteger instituições e começarmos a proteger pessoas. Agora eu quero saber de você. O que você faria no meu lugar? Teria coragem de denunciar? Teria conseguido sobreviver? Comente sua opinião. Eu leio todos. E se essa história te tocou, se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe. Porque quanto mais pessoas souberem, mais difícil será esconder. E se você é sobrevivente de abuso, deixe um coração nos comentários. Você não está sozinha. Nós estamos juntas. Sempre. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que precisam ser contadas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, sua voz importa. Use-a.